João capítulo 1, versículo 19, pode sentar os obreiros. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente. Diga comigo, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, então quem você é? Diga comigo, é Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não sou. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Amém? Olha o que eu vou falar para você. João Batista nos dá um exemplo muito grande, um exemplo, por sinal, maravilhoso, de você saber quem você é e quem você não é. Saber quem você é e saber quem você não é. Isso aqui que nós vemos acontece nos dias de hoje. Você vê que as pessoas, elas, como a sociedade faz hoje, ela tenta lhe impor algo, que você deve ser algo, que você deve ser daquele jeito, daquela maneira. Chegaram para João Batista e perguntaram, né? Quem você é? Ele já de imediato respondeu, não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Curto, grosso, objetivo. Mas então quem você é? Você é um profeta? Você é Elias? Não sou. É profeta? Não sou. Quem você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque muitas pessoas acabam gastando muito tempo tentando ser o que elas não são. E é muito fácil isso, né?
gastam muito tempo tentando ser o que elas não são, outras vezes sendo o que as pessoas querem que ela seja, o que a sociedade quer que ela seja, que é um outro erro. E aí tenta questionar também, impor, né, como fizeram. Mas então como é que você faz? Como é que você batiza? Como é que você não é um, você não é outro, você não é... Não, eu sou. Deus tem um propósito comigo e tem um propósito na minha vida, e eu estou fazendo e seguindo no propósito que Ele tem comigo. Entendeu? Não sou Elias, não sou o Cristo, não sou o profeta que vocês querem que seja. Sou eu, sou João. Sou eu. E com isso, ele nos dá um exemplo, né? Porque inclusive falando de profeta, eu estava falando com o pastor Rodrigo agora há pouco, né? Para quem gosta de muito malabarismo, para quem gosta de muita encenação, tanto Abraão como João Batista, que foi um profeta que você não... O que nós escutamos de João Batista foi momentos antes de Jesus surgir. João Batista chegou anunciando a vinda de Jesus e pregando o arrependimento e batizando as pessoas, preparando o caminho para Jesus. Amém, pessoal? Só que João Batista não fez um milagre sequer. Ele não fez algo extraordinário, não foi como o profeta Elias, que ressuscitou, fez fogo do céu descer, como Eliseu, que fez fogo do céu descer. E Jesus disse que ele é o maior. João Batista. Ele é o maior de todos. Por quê? Pela sua obediência, por fazer algo por fé, sem ter visto nada. Olha que coisa linda. Amém, pessoal? Por isso que a fé da obediência é a maior de todas. Às vezes a pessoa acha que ele tem uma fé para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo. Não, a fé da obediência é a maior de todas. E o Senhor falou a respeito dele, a respeito de João Batista dessa forma. Mas, voltando aqui, é muito fácil as pessoas se perderem, né? Vou dar só um exemplo simples de alguma coisa. Porque as pessoas vivem, às vezes Deus tem um propósito na vida dela, tem um propósito com ela, quer usá-la como ela é, mas ela não sabe quem ela é. Ela quer ser como os outros querem que ela seja. Aí ela começa a olhar para outras pessoas e ela começa a tentar ser como a outra pessoa, imitar a outra pessoa, que muitas vezes nem dentro desse propósito está, e ela vai se perdendo. Ela vai se perdendo porque ela acha que para que ela seja aceita, ela acha que para que ela seja bem-sucedida, ela tem que ser dentro daquele molde, dentro daquele perfil, dentro daquela característica, e ela impede que Deus venha usá-la naquilo que ela realmente é. Amém? Ah, não entendi nada, bispo. Tem tantos exemplos que eu poderia dar. Mas deixa eu falar uma coisa simples, por exemplo, que serve para a tua vida, para as áreas, para a tua vida lá fora. Eu prego a palavra. Eu admiro muito, gosto muito, e admiro pessoas que cantam muito bem, que tocam muito bem, e que pregam muito bem, porque tem gente que faz as três coisas, não é verdade? Tem gente que faz as três coisas e faz muito bem. Eu não toco, eu não canto, eu prego. Eu não tocar e eu não cantar não me impede de seguir e fazer muito bem o meu propósito, de seguir muito bem no meu propósito. Admiro muitas pessoas que pregam, que tocam, que cantam, que fazem tudo.
Eu não faço. Isso é um problema? Não. Isso vai me impedir de ir além? Não. Porque eu sei do meu chamado, eu invisto no meu chamado, e vou me focar naquilo que é o meu chamado, e eu vou fazer bem. Amém? Amém? Isso não vai me impedir de alcançar o propósito que Deus tem comigo. Eu gostaria que você fosse pensando, porque às vezes você acha que você tem que fazer isso, aquilo outro, e uma coisa que você fizesse bem feito, você ia arrebentar. Você ia se focar naquilo que é o seu propósito, que é o seu chamado, ia realizar muito bem, ia ser extremamente bem sucedido, mas às vezes as pessoas se perdem por não saber quem elas são. O João Batista poderia, o seu ego ele poderia ter vivido os seus 15 minutos de fama e dizer, não, eu sou o Cristo. Não sou ele. Mas então, se Elias, ele poderia ter aquilo enchido e falar, não, quero ser pelo menos igual a ele. Não sou. Entendeu? Não, mas então você não sou. Sou João Batista. Sou João Batista. Amém, pessoal? E isso nos dá uma direção para que nós realmente saibamos quem somos, quem temos que ser aos olhos de Deus, para que o Senhor venha realmente nos usar naquilo que Ele tem como propósito para nós. Porque senão, muitas pessoas começam a se perder porque ele tem que ser igual a alguém, porque alguém faz isso, então ele tem que fazer. Alguém faz bem isso, então ele também tem que fazer, porque senão ele está em desvantagem. E na verdade, quando a pessoa está no propósito de Deus, ele está na direção de Deus, ele vai ser bem sucedido naquilo que ele faz e com o talento que Deus deu a ele. Amém, pessoal? Quem está entendendo, por favor? Ih, bispo, não estou entendendo nada. Vamos para Mateus 13, 24 a 30. Você deve estar pensando assim, como o senhor não canta? Eu já vi o senhor cantando, foi inesquecível. Já. Quem já me viu cantando? Já? Te marcou, não marcou? Quem me viu cantando? Levanta a mão. Hã? Dá uma palhinha? Hã? Dia das Mães. Como se diz, o meu tempo passou. Você não é dessa época, né? A gente teve uma época dura aí. É nada, estou falando, a gente fala assim, mas ela depende do espírito, né? Depende do espírito da pessoa. Porque eu estou brincando com eles, porque teve uma fase na igreja, o início da obra, que é aquilo que eu falo também, estou acabando de dizer, que quando você faz e segue no propósito com sinceridade de coração, Deus te honra e te abençoa, independente de uma grande estrutura, de uma grande organização e etc. Porque por um bom tempo, a gente pregou. Eu, por exemplo, fiz muitos cultos que eu pregava, eu cantava e não tinha instrumento. Você pode imaginar assim, falar, mas que culto horrível. Era nada, depende do espírito, era uma delícia. Claro que eu não me aventurava nesses hinos do Bruno aí, das meninas, né? Não sou
Eu tinha que pegar uns corinhos, tinha que pegar umas coisas assim, mas nós cantávamos, a igreja inteira cantava comigo, né? A hora que desafinava, a gente desafinava junto, ignorava, fingia que não estava vindo, estava tudo bem, não estava vendo nada, nada aconteceu de errado, né? Mas tinha uns corinhos clássicos, né? A gente cantava Deus está aqui. Conhece Deus está aqui ou não? Conhece? Não conhece? Quem conhece Deus está aqui? Então canta, deixa eu ver. Hã? Não, peraí, ela me desafinou ali, ó. Eu estava com o tom preparado, ela me fez perder o tom. Então, aí a gente fazia assim, né? Inclusive eu falava assim: fecha os seus olhos e coloca a mão no coração, que era bom fechar os olhos também, né? Porque se a gente abrisse os olhos e ficasse olhando um para o outro, corria o risco de rir, né? Não, não é verdade, a gente levava muito a sério. E saía bonitinho. Saía bonitinho, mas saía ungido. O mais importante era isso, né? Saía ungido, os corinhos, era Deus está aqui, era grande, grande é o Senhor, era eu navegarei, era o único, né? O único que é digno de receber a honra e a glória. Obrigado. Empolguei. Deus está aqui, aleluia. Tão certo. Tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo. Deus está em mim, diga: Deus está em mim, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ó, aqui, ó. Tá achando o quê? Tá achando o quê? Tá vendo? A gente se vira. E fala a verdade, saiu muito mais ungido, não saiu? Saiu afinado. Se eu pedisse palma, não saía desafinado de vez em quando sai desentonado. Um bate palma aqui, outro bate palma aqui, outro bate palma lá. Saía palma tudo em ordem, tudo afinadinho. Amém. Enfim, agora eu sei quem eu sou em Deus. Você sabe também. Mateus 13, 24. Mateus 13, 24. Ao 30. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, diga comigo, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio... Espera aí, gente, que sumiu aqui. O joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio?
um inimigo fez isso. Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem o primeiro, o joio, e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém? Essa é uma parábola muito interessante, que eu quero dar uma outra conotação a ela, uma outra direção a ela. Quando nós falamos do joio e do trigo, nós estamos falando, porque a parábola, ela significa o que seria nós e as pessoas que estão juntos, né? As pessoas que estão juntos a nós, estão próximas, que muitas vezes um está na qualidade de trigo. O trigo foi plantado pelo Senhor, o trigo é do Senhor, mas junto também tem o joio, que o joio foi plantado pelo inimigo. Amém? Os dois se parecem, são muito semelhantes. Para as pessoas que olham, vê uma semelhança muito grande entre os dois. A diferença está realmente na qualidade, nas raízes. Mas uma coisa importante que eu quero deixar para você, e que fique isso registrado para todos nós, que muitas pessoas, elas gastam muito tempo da sua vida tentando tirar o joio de perto dela, arrancar o joio de perto dela. E essa função não é nossa. Outras pessoas passam muito tempo focadas só no joio, quando deveriam estar focadas em si, e investir em si, como trigo. Porque o joio não impediu o trigo de crescer. Entendeu ou não? O joio não impediu, aliás, o joio não impediu e não pode impedir o trigo de crescer. O que acontece muitas vezes é que o trigo está focado só no joio, olhando para o joio, preocupado como vai arrancar o joio de perto de si, quando deveria estar focado em si mesmo, focado nas suas obras, focado nos seus talentos, focado naquilo que tem que fazer. Porque mesmo que o joio seja uma espécie de uma erva daninha, o trigo, ele cresce, o trigo, ele brota, ele floresce, ele frutifica em meio às ervas daninhas. Outro dia nós falávamos sobre isso. Eu gostei muito de uma imagem que foi postada, acho que foi postada pela bispa mesmo. Eu gostei muito daquela imagem. Uma flor nascendo no meio das ervas daninhas. Amém? Estava lotado de ervas, de pragas, e a flor nasceu e floresceu em meio a elas, no meio delas. Amém? Isso mostra que nós, na qualidade de trigo, nós vamos frutificar, nós vamos crescer,
nós vamos produzir, independente se estamos cercados de joios. Às vezes o que acontece é que a pessoa, ele está focado no joio, ele permite que o joio, eu não sei se você sabe que há quem diga que o joio, muitas vezes ele entrelaça as raízes no trigo, e você corre o risco na hora de puxar e tirar os dois. Então é melhor que deixe, porque quem vai fazer essa separação é o Senhor. Amém? Quem vai fazer a seleção é o Senhor. Então, isso é muito importante para nós, porque às vezes, eu particularmente, na qualidade de pastor, eu escuto muito isso, né? Porque está me atrapalhando, porque vai me impedir, porque não vai, se foca você no seu propósito, se foca no seu projeto, se foca você na qualidade de trigo, que você tem que ser trigo, independente se você está cercado de joio. Foque-se naquilo que você é, nos seus propósitos com Deus. Foque-se que isso não vai impedir você de crescer. O joio não tem o poder de impedir o crescimento do trigo. O joio não tem o poder de impedir que o trigo floresça, que o trigo produza, a não ser que o trigo fica parado olhando para o joio e se lamentando do joio. Mas ele está fazendo, ele está parado, ele está estagnando, ele está colocando o seu foco na direção errada. Amém, pessoal? Nós, na qualidade há muitos anos atrás eu coloquei isso no meu espírito, porque o que não faltam são pessoas. Nós estamos cercados de pessoas, críticas, nós estamos cercados de pessoas maldosas, nós estamos cercados de pessoas invejosas, nós estamos cercados de pessoas com sentimentos terríveis, nós estamos cercados de pessoas para nos criticar. É verdade ou não é? Para nos criticar, fazer suas observações, muitas vezes colocar malícia dentro de nós, colocar maldade dentro de nós. Nós estamos cercados de pessoas assim. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos permitir que as palavras ou as obras, as atitudes dessas pessoas me influenciem negativamente, que entre no meu coração, ou que tenha peso na minha vida. Espera aí, eu tenho aprendido com o meu Senhor como fazer, eu tenho aprendido como o Senhor como seguir, eu tenho aprendido como o Senhor acerca da minha fé, que eu devo alimentar a minha fé, que eu devo ouvir a palavra, e muitas vezes as palavras das pessoas têm mais peso sobre nós do que a própria palavra de Deus. E quando nós deveríamos estar focados naquilo que Deus está nos orientando, nós estamos focados no que as pessoas estão falando, estamos estagnados, parados, nos lamentando, alimentando sentimentos horríveis que nos impedem de crescer, de ir em frente a um nível mais alto, quando na verdade nós deveríamos estar focados no nosso propósito, focados naquilo que o Senhor tem nos direcionado. Estamos cercados de joios? Totalmente. E daí? O que o joio vai fazer? Ele não tem o poder de impedir o meu crescimento. As ervas daninhas não têm o poder, porque se Deus é comigo, quem vai impedir o meu crescimento, a minha vitória? Quem? Amém, pessoal? Então, olha, agora, sendo objetivo, pare de ficar olhando para o joio e dizendo que você não cresce por causa do joio, que a sua vida está estagnada por causa do joio, que a sua vida parou por causa do joio, que o joio está te puxando para trás. Não, só está porque você está permitindo que isso aconteça. Porque se você não permitir, se você se focar como trigo, eu sou trigo e eu vou crescer independente se estou cercado de joios. Eu vou crescer independente se eu estou cercado de ervas daninhas. Eu vou continuar florescendo em meio às ervas. Eu vou continuar frutificando em meio às ervas.
Amém? É isso que deve estar dentro de nós. Porque muitas vezes a pessoa se foca na direção errada. Ela coloca todo o seu foco na direção errada. E isso sim vai impedi-la de crescer. Não é o joio. O que ele está fazendo, ele está no papel dele. Porque quem plantou o joio, quem foi? O texto disse. Vou finalizar com 2 Crônicas 7. Segunda Crônicas 7. Que inclusive amanhã nós vamos fazer um clamor muito forte nesse sentido. Repita comigo: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, diga comigo, e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha que coisa linda. E curarei a sua terra. E curarei, uma terra doente é uma terra estéril, uma vida improdutiva, uma vida sem prosperidade. E curarei a sua terra. Mas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, olha o que nós temos que fazer: se humilhar e orar, buscar a minha face, busca a face do Senhor, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Fique em pé, por favor. Fique em pé. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Primeira pergunta que eu vou fazer: aliás, não vou fazer a pergunta, vou falar. Você precisa saber o que você é, e você precisa saber o que você não é. Porque se você souber o que você é, você vai se focar naquilo que você é, vai investir naquilo que você é, e Deus vai te honrar grandemente naquilo que você é. Se você não sabe o que você é, você vai querer ser igual a alguém. E o pior é que muitas vezes as pessoas se inspiram e quer ser igual a alguém que não é de Deus. Tem mais essa. Você já viu isso ou não? A moda diz isso, né? Muitas vezes as pessoas, ele vê algo na internet, amanhã ele está igual. Ele vê depois da manhã na internet, ele está igual. Então ele vive sendo igual a alguém, muitas vezes a alguém que não é de Deus, né? A mídia de um modo geral. E nós precisamos saber o que nós somos em Deus e investir nisso, porque Deus nos honra. Nós seremos abençoados, bem-sucedidos, extremamente bem-sucedidos naquilo que somos, na direção de Deus, no propósito de Deus, investindo no nosso relacionamento com Deus e no propósito que Deus tem conosco e no propósito de vida lá fora que Deus tem também para nós. Claro que nós desenvolvemos novos talentos, nós vamos desenvolvendo, evoluindo, claro. Mas muitas vezes muitos se perdem.
João Batista, quem você é? Você é o Cristo? Aliás, de cara, ele mesmo já respondeu: não sou o Cristo. Elias? Não sou. Profeta? Não sou. Ah, mas então diga quem você é. Sou a voz do que clama no deserto. Sou aquele que vem e já está no meio de vós alguém que é maior do que eu. Que lindo, né? Que geralmente todo mundo quer ser maior que alguém. Já estou... tem alguém que é maior do que eu, cujo eu não sou digno de amarrar as sandálias dele. Isso é maravilhoso. E coloque dentro de você, principalmente ouvindo isto hoje, mesmo que eu esteja cercado por joios, por ervas, eu sou trigo. E o joio não vai me impedir de crescer. O joio não vai me impedir de frutificar. E eu vou crescer e vou dar muitos frutos, independente do joio. Depois, no momento certo, o Senhor vai arrancar o joio, né? No momento certo, o Senhor vai tirar o joio. E às vezes a gente fica parado pensando, né? Eu preciso arrancar o joio, preciso arrancar o joio. Não, deixa que Deus faz isso naturalmente. Foque-se no seu propósito. Está entendendo o que eu estou tentando dizer ou não? Sim ou não? Porque tem gente com a vida amarga, com a vida parada, por causa de algum joio. Está com a vida estagnada, por causa de algum joio. Está com a vida amarga, por causa de algum joio. Está chorando, por causa de algum joio. E está dizendo que não venceu, por causa de algum joio. Está errado. Está errado. Porque você tem que se colocar na condição de trigo e dizer que você é trigo e se nutrir da palavra de Deus como trigo, e você vai crescer e vai dar frutos como trigo. O joio não tem poder de impedir que você cresça. Aliás, que coisa linda, né? Você poder florescer é como aquela planta, como aquela árvore. Pode olhar, sai no mato aí, acha os terrenos abandonados aí, os matagais. Olha lá que você vai achar uma flor lá no meio. Ela nasceu, ela floresceu lá no meio. E nós temos que ser assim. Nós vamos crescer, nós vamos florescer, nós vamos frutificar, e em meio a joios, a ervas daninhas e etc. Nós somos esse povo que chama pelo nome do Senhor, que se humilha diante do Senhor, e ainda que cometamos erros, o Senhor está pronto a nos perdoar e curar a nossa terra e nos abençoar grandemente. Amém?